Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma etapa desta nossa série de como produzir o seu TCC ou o seu artigo do zero. Nós estamos, só para lembrar todo mundo, nós estamos no bloco, esta série é dividida em três blocos, em três temporadas. E a primeira temporada, o primeiro bloco, é o bloco de pré-produção. É tudo o que você precisa fazer antes de começar a escrever propriamente dito o seu texto, tá? Tudo que você precisa fazer, separar referências, definir o título, organizar os seus horários, tudo isso a gente vem vendo durante essas aulas. E hoje é nossa última aula desta etapa, tá bom? Desta série, deste bloco. Porque a partir da próxima semana, nós já vamos começar a ver as aulas do bloco de produção propriamente dito. Então, hoje nós vamos aprender a organizar os tópicos do nosso trabalho ou as seções do seu artigo. Primeira coisa que já tem atividade, viu, gente? Você já dá pausa e vai para a atividade, mas escuta só o comando. Primeira coisa, aqui na nossa pastinha de pré-produção, quem não entende o que são essas pastas, a gente viu lá em uma das aulas, nas nossas aulas, eu acho que ou a primeira ou a segunda, acho que foi a segunda. E aí você vai lá na pastinha e vai pegar as suas referências básicas, aquelas que a gente já viu na aula passada, as referências básicas. Todos os artigos que você pesquisou que têm relação com o seu trabalho. E aí eu aconselhei vocês a ler o resumo do trabalho, do artigo. Eu não orientei pegar dissertação, tese, tá? Porque são textos mais extensos, vocês não têm muito tempo. Porque este curso é justamente focado para quem não tem muito tempo e precisa escrever, mas que não vai plagiar nada e nem vai pagar ninguém para fazer. Preste atenção. Então, vê, eu aconselhei na aula passada vocês separarem todos os artigos que estejam relacionados à temática do seu trabalho, do trabalho que você vai produzir. Então, pesquisa tudo e você vai ler o resumo. A orientação foi ler o resumo e ler as considerações finais. Claro que você não vai dispensar a leitura do todo, mas isso é para um outro momento, tá? Então, olha lá, vê se tem citações interessantes, citações recuadas, ou seja, citações diretas longas interessantes. Já grifa aquelas citações, porque você pode usar aquelas citações em algum momento. Aí você pode perguntar assim, mas Daniel, não é errado a gente usar uma citação já usada? Não, gente. Porque aquela citação, aquela citação também não é da pessoa que usou, entende? Errado é você colocar a citação no seu trabalho e não referenciar, tratá-la como sua. Essa citação veio de onde? Tem que colocar lá o autor daquela citação, que possivelmente foi de algum livro, enfim. Enfim. Então, já olha se nesses trabalhos também tem citações interessantes que podem ajudar a credibilizar a sua produção, o seu texto, porque vocês sabem que num texto como este, que é um texto acadêmico, a gente precisa inserir citações. Citações diretas longas, citações diretas curtas, citações indiretas, fazer paráfrases, a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa credibilizar a nossa fala. É como se a gente estivesse dizendo assim: olha, isso aqui que eu estou escrevendo é tão verdade que até, vou citar aqui um autor, que até Bechara, que é um autor aí da gramática, que até Bechara, 1999, aí cita Bechara. É como se você tivesse, de fato, dando força, trazendo forças para os seus argumentos, para as suas palavras, entende? Então, é indispensável o uso dessas citações. E aí eu sei que a gente não tem. Imagina só, estou aqui com esse livro na mão. Olha só, gente, esse livro. Imagina você ler um livro desse inteiro para depois você começar a fazer o trabalho. Não tem como, né? Só em outra situação. Mas nesta aqui, que é de pessoas sem tempo e que precisam escrever o seu trabalho, a gente não tem tempo. Então, vai pegando essas citações que já foram usadas em outros trabalhos e vai montando o teu banco de citações, ok? Agora vamos para cá, para essa atividade. Preste atenção. A gente vai. Vocês pegaram os trabalhos, né, na aula passada, os artigos, e vocês vão ver que eles são divididos em seções. Artigo a gente chama de seção, não é capítulo, não. Capítulo é para um trabalho maior. Então, nessas seções de todos os artigos que você leu,
como é que estão organizados os títulos dessas seções? E aí você vai fazer uma comparação. Então, esta primeira atividade é basicamente uma comparação. Vamos lá, o artigo 1, o primeiro artigo que você pesquisou, qual é a primeira seção dele? Trata de quê? O artigo 2 trata de quê? Essa primeira seção do artigo 1 consta no artigo 2 também? Vocês vão pegar as seções, explicando novamente, para ser mais claro. Vocês vão pegar as seções em comum, os títulos das seções em comum de todos os artigos. É claro que o título não vai ser exatamente igual, gente, mas o conteúdo dá para a gente entender que é o mesmo mudando os títulos de cada seção dos artigos. Então, você vai pegar esses títulos e vai separar assim, ó, por semelhança de conteúdo. Por exemplo, artigos que tratam sobre leitura. Um exemplo, tá? Artigos que tratam sobre leitura. Com certeza vai ter lá um título falando sobre o que é leitura. Vai ter uma seção falando sobre o que é leitura. Então, você vai pegar todos os artigos e colocar, copiar e colar os títulos das seções que tratam sobre o conceito de leitura. Então, você vai perceber que no seu artigo, na sua produção, você também vai precisar contemplar o que é leitura. Por que isso? Porque é algo já comum nos trabalhos que tratam de leitura. Aqui, gente, a ideia dessa atividade é, ao final dela, você conseguir definir quais serão os tópicos e os subtópicos. Então, entenderam a atividade? Vai lá nos artigos da pasta pesquisada e compara o que é que tem em comum em todos os artigos. Qual é o título da primeira seção? Esse título da primeira seção está contemplado em outros artigos também? Tá bom? E você vai separar pelo menos 4 tópicos que se repetem em todos esses artigos. 4. Dê pause no vídeo e eu volto daqui a pouco, tá bom? Vai dar pausa no vídeo. A ideia do mini curso desta série é você ir fazendo à medida que vai assistindo às aulas. Ok, voltamos. Do nada um efeito especial. Uma transição. Vê. Vamos lá. Vê só, gente. Então, tem alguns elementos que são obrigatórios na produção de um TCC, de um artigo de um TCC. Vocês entendem quando eu separo artigo de TCC, né? Porque o artigo ele também pode ser um TCC, a depender das regras da sua universidade, da sua faculdade. Mas quando eu falo eu diferencio o TCC de artigo, porque geralmente algumas universidades exigem um trabalho maior, com 50 laudas, com 30 laudas, e aí já não é mais artigo, tá? Então, vê só. Nós precisamos de uma introdução, tá? Nós precisamos de uma introdução. E eu preparei um bônus excelente, gente. Um bônus com um passo a passo, com um roteiro, que é esse aqui, ó, já vou mostrar. Que é um plano de. Aqui está o nome plano de artigo, mas é um roteiro para você produzir a introdução. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orientações. 9 orientações. Cada um desses 9 quadradinhos equivale a um parágrafo da sua introdução, entende? Então, aqui são os elementos básicos, os elementos essenciais da introdução. E aí, cada bloquinho desse vai dando as orientações do que você vai colocar em cada parágrafo, gente. Então, recorre a esse plano de artigo, eu vou deixá-lo linkado. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser esse plano de artigo, vai mandar um e-mail para mim. Vou deixar o meu e-mail aqui na descrição, tá bom? Vai mandar o e-mail para mim pedindo o plano de artigo. Eu já sei o que é, tá bom? Repetindo, quem quiser esse plano de artigo, que é para ajudar você a produzir a sua introdução, vai mandar um e-mail para danieldantas513@gmail.com. Vê. Então, o objetivo da introdução é delimitar o tema, a gente precisa delimitar o tema, explicar o que é o tema, o que é a nossa temática, situar o leitor na abordagem dessa temática leitura, o que é que eu vou tratar especificamente? Eu vou afunilar. Eu vou tratar sobre os problemas de leitura no ensino fundamental das escolas municipais do município tal. Delimitei. Agora eu vou justificar, eu vou dizer por que é importante discutir sobre esse tema. Por que é salutar?
Depois eu vou apresentar os objetivos. Então, esses são os elementos básicos de uma introdução. Mas nesse plano aqui tem tudo que você precisa colocar, tá? É importante já ter definido os tópicos para facilitar a criação dos objetivos. Na introdução, adotada neste modelo, você deve inserir a metodologia como subtópico. Tem pessoas que colocam a introdução, a metodologia na introdução, mas é interessante que a gente coloque como subtópico, porque a gente vai precisar, tem elementos da metodologia que são próprios dela. É interessante a gente separar, tá? Vê só. Aí tem o desenvolvimento, tá? Tem a parte de desenvolvimento, que aqui a gente divide o desenvolvimento em seção 1 e seção 2, e cada seção com um subtópico, que é um desdobramento dessa seção, tá? Preste atenção. Então, desenvolvimento, 2 tópicos que aprofundem a discussão. Vamos lá, vamos imaginar, eu trouxe até um exemplo aqui, um esquema. Vamos imaginar que o seu tema seja sobre leitura. Uma sessão você vai falar sobre o conceito de leitura, na outra você vai tratar sobre leitura nos anos iniciais do ensino fundamental, se o seu tema for esse. Então, é um desdobramento do conceito leitura. Então, já tenho aí o tópico 1, o tópico 2 e o subtópico 2. Daniel, cadê o tópico 1 que não está aqui? Ei, o tópico 1 já é a introdução. O tópico 1 já é a introdução, tá? Quando eu falo tópico 2 e tópico 3, é a primeira parte e a segunda parte do desenvolvimento, ou seja, da fundamentação. Devem inserir citações diretas, tabelas, imagens, tirinhas, enfim. Vê só, olha esse exemplo aqui, gente. Aqui é um mapa, preste atenção. O mapa mental eu gosto muito de usá-lo pela sua... Eu tenho até um livro aqui, ó, que ele comprova cientificamente os benefícios do mapa mental. Ó, esse livro aqui. Como aprender com mapas mentais. É maravilhoso. Vê, então tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou ensinar, eu sempre organizo um mapa mental, que eu acho que fica mais claro as informações. Vê só, gente. Então, vamos imaginar que o nosso tema seja educação na era digital. Claro que aqui está muito amplo ainda, né? Eu preciso afunilar mais, mas é só um exemplo. Vê, educação na era digital. A gente começa com a introdução. Lembre-se que a introdução já corresponde ao tópico 1, tá? E é na introdução que a gente vai contextualizar o trabalho, o tema escolhido, apresentar justificativos, objetivos, a metodologia, as hipóteses, que tudo isso está aqui nesse template, tá bom? Então, já contemplamos a primeira sessão, o primeiro tópico do nosso trabalho, que é a introdução. Aí vamos para a parte de fundamentação teórica, que é o desenvolvimento. Nós vamos separar, eu estou pegando aqui o exemplo, desafio, educação na era digital. Aí eu vou falar, de um lado, dos desafios da tecnologia na escola, vai ser meu tópico 2, que vai se desdobrar em acesso aos recursos na escola e fora dela. Então, tenho aqui o meu tópico 2 bifurcado. Como assim? Ele está subdividido, ele está dividido em 2 partes, tá? Então, cada parte dessa vai ter mais ou menos 4 laudas, entre 3 e 4 laudas. 3 para o primeiro, 2 para o segundo, e uma para o segundo, 4 para o primeiro e 2 para o segundo, enfim, vai depender do tanto de conteúdo que você tem para preencher cada tópico e subtópico desse. Aí, do outro lado, continuando a fundamentação teórica, eu trago aqui, vou falar das possibilidades do uso das tecnologias, da educação na era digital. Aí eu intitulei o meu subtópico assim, o meu tópico assim: formação e atualização do professor. Então, aqui eu vou discutir questões relacionadas a isso, a formação e atualização do professor, com citações, com gráficos, com tirinhas, com o que eu quiser para ajudar a credibilizar o que eu estou dizendo. E vou subdividir esse meu subtópico, esse tópico num subtópico, que vai ser o 3.1. Olha só, que eu intitulei aqui: usando as redes sociais para falar sobre temas atuais. Então, vê, de um lado eu falei dos desafios, e do outro eu falei das possibilidades, com suas respectivas divisões do que eu vou tratar em cada uma delas. Vamos imaginar que o seu tema seja educação inclusiva de crianças cegas na escola. Aí, de um lado, eu vou tratar dos desafios. Eu vou colocar assim:
desafios da infraestrutura escolar. Eu vou falar sobre isso, sobre que a escola não tem o piso tátil, que a escola não tem... Enfim, eu vou falar sobre o que é desafiador. E eu vou subdividir, por exemplo, falta formação para professores, sobre como trabalhar com crianças cegas, com alunos cegos. Aí vou subdividir, ainda na parte dos desafios. Aí vamos para as possibilidades, porque eu não posso deixar o meu trabalho só pessimista, com uma visão muito pessimista, entendeu? Dizendo que é desafiador, que é árduo. Eu preciso apresentar, preciso mostrar que é possível, entendeu? Aí, do lado das possibilidades, eu posso dizer assim, que falar sobre materiais, o uso de materiais alternativos para crianças cegas. Então, já são possibilidades. Eu vou discutir sobre esses materiais alternativos. Aí, uma subdivisão desses materiais alternativos, né? As novas tecnologias como apoio à inclusão, entende? Então, eu vou falar disso no subtópico, no tópico 3. Entenderam, gente? Vê, chegou a sua vez. Vamos para a atividade 2. Vê, gente, eu sou professor, né? Então eu adoro passar atividade. É bom a gente só... Ei, como é que a gente aprende a pedalar, a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. É impossível a gente aprender a andar de bicicleta só na teoria. Como é que a gente aprende a escrever, então? Como é que a gente vai ter o nosso trabalho pronto ao final dessa série? Se a gente fizer as atividades que estão sendo, não vou nem dizer sugeridas, viu? Porque senão sugeridos aí é um eufemismo. Eu vou dizer que estão sendo obrigadas. Para ver se vocês fazem. Vamos lá. Chegou a sua vez de definir tópicos e subtópicos. Então, pega seu tema e, se você não tem o seu tema ainda, é porque, seu danado, sua danada, você veio parar de paraquedas direto nessa aula. Você tem que assistir a primeira aula desta série, que foi justamente como definir o seu tema. Então, se você não tem, não pode atropelar as etapas, tá? Então, vê. De um lado, você vai falar sobre o que é desafiador quando se trata dessa temática. Igual o exemplo que eu acabei de dar. Do outro lado, as possibilidades. E você vai... Ah, Daniel, mas para que foi mesmo aquela atividade 1 que a gente acabou de fazer? Foi para justamente você entender que quando alguém fala do mesmo tema que você fala, determinados tópicos precisam constar. E você vai repetir. Claro, mas dizendo agora de outra forma. E para motivá-los, eu espero que vocês tenham dado pause no vídeo e tenham ido fazer a atividade. Para motivá-los, eu queria muito que vocês assistissem a esse curta-metragem fantástico. Gente, é uma animação, uma mensagem muito forte, na verdade, mensagens muito fortes, né? Faz a gente pensar sobre várias coisas. Mas para cá, para esta discussão, eu sei que o processo ele é um pouco árduo, principalmente vocês que estão aqui querendo facilitar esse processo, né? Que não tem muito tempo, que trabalham, que tem filhos, que tem uma série de demandas. Mas é sobre não desistir, gente. Você já parou para pensar em quantas pessoas queriam estar no seu lugar, ou seja, fazendo um TCC, gente, finalizando um curso, produzindo um artigo? Ei, você chegou até aqui, entende? Você chegou até aqui. Então assistam esse documentário para finalizar esta nossa aula, tá bom, gente? Um grande beijo e eu espero você no nosso próximo módulo, que já começa a produção propriamente dita. Até agora, nas aulas 1, 2, 3 e 4, nós cuidamos aí da preparação do solo, tá? Para a gente começar a produzir. Tchau!